Olá, amigos! Aqui estamos de novo para mais um programa Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos então ouvir a prece inicial na voz de nosso querido Chico Xavier. Quando escutes na estrada, alma querida e boa, a palavra que fira, recordando a pedrada que se atira quando alguém se conturba e amaldiçoa, coloca-te em lugar da pessoa acusada, e se na luz da fé que te inspira e sustém, nada possas fazer, não digas nada, nem censures ninguém. Pelos caminhos do cotidiano, quem se afeiçoa à queixa, a renitente, é igual a nós, um coração humano, às vezes enganado, outras vezes doente. Muita afeição que cai ou se arroja de todo no azedume infeliz, não sabe que remexe uma furna de lodo, nem pondera o que diz. Injúria, humilhação, sarcasmo, treva, na comunicação verbal que te procura, são canais de mais dor, quando a dor se subleva e cria delinquência, expiação, loucura. Ante as palavras rudes ou sombrias, considera também, por outro lado, de quanta compreensão precisarias se tivesses errado. Palavras de ferir, palavras de humilhar, mágoas de quem falhou, reclamações de alguém, violência, agressão, amargura, pesar, entrega tudo a Deus nas vibrações do bem. Nunca leves adiante a sombra que te prova. Lembra a lição do sol, sereno e superior, que abrindo cada dia em luz de vida nova, tudo cobre de amor. No início deste ano, assistimos a sucessivos massacres nos presídios brasileiros, em capitais do Norte, Nordeste e até no interior do estado de São Paulo. Mortes chocantes, a insegurança de presos perigosos que fugiram durante rebeliões e a realidade das celas superlotadas, cheias de armas, celulares e com seus presos que se exibem nos crimes até nas redes sociais. Tudo isso foi notícia nos jornais. Vimos ainda que a crise da segurança pública agravou-se de tal maneira na sociedade brasileira, a ponto de a Força Nacional precisar intervir nas ruas de algumas grandes cidades, como em Vitória, Porto Alegre e Rio de Janeiro. E enquanto isso, a população perdida, sentindo-se indefesa, comemora em parte os massacres nos presídios. Expressões como morreram poucos, limpeza pública, já que o Estado não faz a sua parte, então... Expressões assim vão se reproduzindo de boca em boca e quando menos se espera são proferidas até pelas autoridades, esquecidas do seu dever de fazer vigorar o Estado democrático de direito, as leis e a Constituição Federal. Em um sistema prisional falido há décadas, é natural que aconteçam chacinas, fugas em massa, rebeliões, num cenário de uma tal complexidade que parece não haver uma solução para o enfrentamento da realidade. O foco da política de segurança pública no nosso país, que possui em média 60 mil homicídios por ano, milhares de pessoas sendo mortas pela polícia, os próprios policiais mortos em serviço, deveria ser a redução dos homicídios, a proteção da vida, o controle das armas.
No entanto, a política de segurança pública vem sendo voltada, na verdade, para a guerra às drogas, o que resultou, infelizmente, num nítido aumento do encarceramento. E, por consequência, vemos acertos de contas sangrentos entre grupos rivais de narcotraficantes nestas superlotadas prisões do nosso país. É preciso enfrentar, no mínimo, a questão da população carcerária. Antes de tudo, saber que não se misturam pequenos infratores com criminosos de alta periculosidade, o que acontece diariamente em todos os rincões do nosso país com esta política que prioriza a prisão de traficantes. O chamado aviãozinho, aquele que repassa ínfimas quantias de droga unicamente para o sustento do vício, não deveria fazer parte do universo do verdadeiro traficante. Entretanto, na prática, ambos recebem o mesmo tratamento legal e penitenciário. O sistema prisional pode melhorar muito a partir do cumprimento da velha e boa Lei de Execução Penal, que impõe aos presos trabalho e estudo. Bastaria que os nossos governantes a praticassem. Recordemos Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 796. Ela diz: no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? E a resposta: uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Infelizmente hoje, as facções comandam muitos presídios, impedindo a implementação de projetos mais adequados. Porém, é preciso lembrar que os criminosos só dominam ambientes nos quais o Estado não se fez presente, pois o Estado, evidentemente, não se submete à força do crime. Facções criminosas não dominam presídios bem administrados. No livro Criminalidade, Educar ou Punir, a doutora Jacira Jacinto da Silva, juíza de direito e presidente da CEPA, a Associação Espírita Internacional, afirma que alguns criminosos não têm condições de participar de programas de ressocialização, pois as suas condutas animalescas colocariam em risco a recuperação daqueles que podem se regenerar. Eles, de fato, precisam receber um tratamento diferenciado. Porém, que a maioria esmagadora da população carcerária, que não possui este perfil, pode e deve trabalhar e estudar enquanto cumpre a sua pena. Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, refletir sobre a nossa essência espiritual, sobre a nossa continuidade da vida, sobre a eternidade do espírito, com certeza muito nos ajuda a aliviar as nossas dores e a compreender a razão de acontecimentos da nossa vida, ampliando e tornando consistente o nosso conhecimento das leis divinas ou leis naturais. Infelizmente, a verdade da imortalidade da alma e, consequentemente, a da continuidade da vida do espírito não é de domínio das grandes massas. Pois se fosse, tenho certeza que a alma humana estaria menos exposta à falência, a se expressar nas complicadas doenças psicológicas e patologias diversas que atualmente assolam a humanidade. Por isso, resolvi trazer para a nossa reflexão de hoje uma lição singela, mas essencialmente profunda,
que eu li no livro Contos e Apólogos, do espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Ele conta que à beira de um charco, uma formosa borboleta pousou sobre um ninho de larvas e falou para as lagartinhas espantadas: "Não temam, sou sua irmã de raça, venho comunicar a vocês esperança. Nem sempre vocês estarão coladas à erva do pântano. Tenham calma e paciência. Esforcem-se e resistam à ventania. Saibam esperar, pois após o sono que as aguardam, acordarão com asas alvas, refletindo o esplendor do sol. Não mais se arrastarão presas ao solo. Ganharão uma visão preciosa da vida, subirão muito alto e seu alimento será o néctar das flores. Verão a vida de outro prisma lá do alto. Observarão o sapo que as persegue, castigado pela serpente, e esta fustigada pelas armas do homem. As pequenas lagartas, ao ouvir tudo aquilo, exclamavam: "Não posso crer no que vejo. Que misteriosa e bela criatura é esta? Será uma fada milagrosa? Ela não tem nada de comum com a gente." E a esplendorosa borboleta continuava: "Não sejam incrédulas, não sou uma fada celeste. Minhas asas são parte integrante da nova forma que a natureza reserva para vocês. Ontem eu vivi aí com vocês. Amanhã vocês viverão aqui comigo, voarão muito alto, saborearão o licor das pétalas e respirarão perfumes das flores." E após lançar carinhoso olhar à família, a borboleta se foi. Neste momento chega a lagarta mais velha e as lagartinhas, ouriçadas, contaram o que tinham acabado de presenciar. Ao ouvir tudo aquilo, a lagarta mais velha, irritada, falou: "Calem-se e me escutem. Tudo isto é insensatez. Fujamos dos sonhos e sejamos realistas. Nunca teremos asas, não fiquemos a filosofar, sejamos práticas no imediatismo da nossa própria vida. Desçam do delírio da imaginação. Amanhã abandonaremos este lugar, consegui a horta que procurávamos, instalaremos-nos no pé de couve e devoraremos todas as suas folhas. Precisamos simplesmente comer, porque depois será o sono, a morte, o nada mais." Calaram-se as larvinhas desencantadas. Caiu a noite e a lagarta-chefe adormeceu um sono profundo e assim permaneceu no dia seguinte. Preocupadas, as mais jovens ficaram lá observando preocupadas, até que depois de passado algum tempo, assombradas, repararam que a orgulhosa e descrente mestra transformara-se numa veludosa borboleta voejante e leve. Gente, lembremos-nos da grande lição do Mestre Jesus, que nos trouxe o seguinte: quando depois do Calvário infamante ele ressurgiu aos seus discípulos em espírito pela ressurreição. Não foi sem um objetivo real e muito prático que ele apareceu sem as chagas, mostrando que todos os martírios vividos em nada lhe doíam na vida que ressurgia. E foi depois dessa aparição que os apóstolos sentiram-se fortalecidos para continuarem na vivência dos ensinamentos do Cristo no nobre trabalho de consolidação do cristianismo. A certeza na existência da vida futura, que é a vida do Espírito, que não morre junto com seu corpo de carne, nos esclarece, nos consola, nos auxilia a passar pela existência destemidos
com coragem para enfrentar as dificuldades, para aprender e para melhorar o nosso trato com o próximo. O nada não existe, porque há vida inteligente em tudo que se vê na natureza. Até mesmo uma pedra encontrada no cume de uma montanha não foi parar naquele lugar por acaso. Os planetas e as estrelas não estão situados no firmamento de modo aleatório, e nem os oceanos existem e se sustentam sem que haja uma força maior na regulação das marés e formação dos mares. Pergunto, esta inteligência, poder, energia, força, seja lá como se costuma chamar Deus Criador, se daria o trabalho de criar seres imperfeitos como nós, assim tão perecíveis? Morreu, acabou? Se assim fosse, por que não continuamos como nos primórdios dos tempos, na Idade da Pedra? Simples, porque tudo evolui. Nós, espíritos imortais, evoluímos. E evoluímos a cada estadia que fazemos aqui na Terra, por meio das reencarnações. Como se explicariam as diferenças entre os homens? Por que uns nascem sadios e os outros com deficiências físicas ou intelectuais? Acreditar no ser perfeito, na regência do universo e conceber que ele possa estar brincando de criar fantoches à revelia só por criar é inconcebível. A certeza da vida futura reside no íntimo de cada um de nós, independentemente da religião abraçada ou do fato de ser ateu ou agnóstico. Caso contrário, não teríamos esperança, não constituiríamos famílias, não teríamos serviços sociais para assistir aos mais necessitados, não saberíamos sequer o que é fraternidade. Pensemos nisso. Até o próximo encontro. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Agora assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos refletir sobre as recomendações do Espírito André Luiz, contidas no livro de psicografia de Chico Xavier, Irmãos Unidos, lição 13, sobre a hora vazia. Diz André Luiz: quando as mãos repousam, a mente é defrontada pelo problema da hora vazia. Se você procura a integração com o Divino Mestre, aprenda a utilizar a mente. Pense no irmão enfermo que reclama socorro espiritual e auxilia-o com as suas vibrações de carinho. Isto se as circunstâncias não lhe favorecem a visita pessoal. Plante uma árvore benfeitora, busque a companhia do livro edificante e tente fixar-lhe as lições. Tome um lápis e faça anotações que lhe sirvam à memória ou escreva alguma frase consoladora que possa contribuir na sementeira de reconforto e bom ânimo. Aproveite o ensejo para uma palestra em que você coopere na ressurreição do companheiro que caiu em desalento. Comente a grandeza do bem
evitando, no entanto, o diapasão do discurso solene, a fim de que você alcance a intimidade dos ouvintes e consiga renová-los. Medite à frente da natureza que oferece espetáculos prodigiosos da sabedoria divina, desde a casa minúscula da formiga até o firmamento cravejado de estrelas, recolhendo no imo do ser a essência imperceptível da instrução celestial. Fixa a atenção em tudo o que seja útil e nobre, bom e belo, e não se desvie, porque no repouso dos braços, quando chega o problema da hora vazia, os semeadores do mal encontram larga oportunidade ao plantio da discórdia e da incompreensão, junto dos quais, conclui André Luiz, você, eu e todos nós, imperceptivelmente, começaremos perdendo tempo, complicando as próprias lutas e sombreando o caminho terrestre para depois perder inutilmente a própria vida. Boas reflexões, saúde e paz e até o próximo encontro. Como é sabido, a pena destina-se a punir o criminoso, mas também a prepará-lo para voltar ao convívio social, de modo que os presídios deveriam funcionar como escolas, devolvendo os ex-presidiários melhorados de volta à sociedade. A reencarnação outra coisa não é, senão a oportunidade de viver e aprender. É o recurso disponibilizado pela vida para irmos nos ajustando com a nossa consciência, crescendo, evoluindo, aprendendo, libertando-nos do fardo da ignorância e da culpa. Cabe ao Estado, bem como às leis e ao sistema prisional, oferecer também à pessoa que cometeu crimes e desviou-se da legalidade as ferramentas para, aos poucos, ela se sentir mais útil, menos culpada, mais produtiva e capaz. E isso se dará somente com a ocupação útil dentro da prisão. Educação, oportunidades de trabalho, estudo, atividades artísticas, atividades esportivas, e elas serão efetivamente reeducadas para voltar à sociedade. Castigar, oprimir, matar são ações violentas e odiosas que gerarão certamente mais violência e ódio. E a sociedade está totalmente inserida nesse contexto, na condição de agente e paciente dessas ações. Toda vez que um cidadão comum reproduz uma frase contrária à defesa dos direitos humanos, por exemplo, marca a sua posição contrária também ao espiritismo cristão. A doutrina ensina que não existe punição nem castigo na lei divina, apenas oportunidade, sendo a lei da reencarnação traduzida como o maior exemplo de justiça e misericórdia. Justiça, pois cada um carrega consigo o patrimônio moral e intelectual que construiu individualmente, e misericórdia, pois não havendo punição nem castigo, terá ele tantas oportunidades quantas sejam necessárias para o seu aprimoramento. A vingança só produz ódio, não reeduca, não reorganiza a sociedade. Mas para a harmonia comunitária, o que interessa é a educação dos seus membros. Lembremos que a maioria dos criminosos provém da marginalidade, não recebeu uma formação adequada ao longo da vida, tendo sido muitas vezes moldado na experiência do crime. No cenário atual, o Estado, responsável pela guarda dos presos, não promove a sua ressocialização e não oportuniza o trabalho e o estudo. Ao contrário, guarda-os em condições desumanas, colaborando ainda mais para a sua revolta. Vamos refletir mais uma vez com Allan Kardec sobre mais uma questão de O Livro dos Espíritos, que é a questão 761.
A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? E a resposta: há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Demais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. É tarefa do Estado possibilitar a ressocialização, oferecendo condições para as pessoas repensarem suas vidas e suas atitudes, encontrarem outros caminhos e não desejarem mais retornar ao mundo do crime. Muito bem, ficamos por aqui e gostaríamos de convidar a todos vocês, mais uma vez, para mandarem as suas dúvidas, comentários e até mesmo sugestões de temas para o nosso programa. Anote o nosso e-mail: portaldeluz@folhaespirita.com.br. Nós estamos aguardando a sua mensagem. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau!